Boa noite, amados. A paz seja com todos, amém? Estou muito feliz de mais uma vez poder estar aqui para compartilhar com os irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém? Vamos fechar os nossos olhos e falar com o nosso Pai. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por mais um dia de vida, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem estado conosco, o Senhor tem guardado, Senhor, as nossas vidas, ó Pai. Obrigado por cada pessoa que está assistindo ou irá assistir esta live, Senhor. Que a Tua palavra possa penetrar a cada coração, Senhor, e fazer morada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos aprendendo, já faz alguns dias, sobre o livro de Neemias. E lendo o livro de Neemias, nós podemos aprender muitas e muitas coisas. E principalmente que ele era um homem temente a Deus, E eu gostaria de estar falando com os irmãos hoje sobre reconstruindo relacionamentos. Que para muitos de nós, pode ser até uma coisa muito difícil, dependendo daquilo que foi quebrado. Em Neemias 7:4, a parte A do versículo, diz assim: Ora, a cidade era grande e espaçosa, mas havia poucos moradores, e as casas ainda não tinham sido reconstruídas. Aqui, neste versículo, está dizendo o quê? Que Neemias já tinha reconstruído os muros, mas que havia poucos moradores, e que as casas ainda não tinham sido totalmente reconstruídas. Nós estamos aprendendo sobre reconstruir os nossos muros. Os muros da nossa igreja, os muros da nossa vida, os muros da nossa casa. Mas de que adianta nós termos aprendido, estarmos ouvindo tanto sobre reconstruir os nossos muros, se nós não buscarmos encher esses muros de pessoas, encher a nossa casa com aquelas pessoas que nós amamos. E nós temos que nos preparar também para isso, para reconstruir os nossos relacionamentos. A nossa reconstrução, ela está quase pronta, mas nada vai ter sentido se o nosso alvo não for esse: encher a nossa igreja, reconstruir os nossos relacionamentos com aqueles que não estão mais perto de nós. Nós sabemos que a reconstrução, ela nunca é fácil. Quando você constrói alguma coisa, você vai construir uma casa, você vai fazer toda a base, você vai reconstruir daquela maneira determinada. Mas quando aquilo é quebrado e você vai reconstruir, ela vai te dar muito mais trabalho. Então, quando nós criamos um relacionamento, muito fácil. Mas quando nós vamos reconstruir este relacionamento, é mais difícil. E reconstruir relacionamentos vai nos ajudar a trazer as pessoas de volta a Jesus. Relacionamentos que se esfriaram com o passar do tempo, por causa da pandemia, ou até por alguma coisa que você falou, ou que a pessoa falou que não te agradou. E são esses relacionamentos que precisam ser restaurados e reconstruídos. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 4, versículo 9 e 10, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se uma cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Então nós temos que parar de pensar em nós. Neemias, quando ele ficou sabendo do que tinha acontecido, ele se entristeceu, ele chorou, ele pediu a Deus, e Deus o abençoou para que ele reconstruísse a cidade da onde que ele era. Ele reconstruiu os muros. E nós também estamos aqui na nossa igreja tentando fazer com que os nossos muros sejam reconstruídos. Mas não adianta só nós, uma, duas, o pastor, tentar reconstruir esse muro. Nós precisamos nos levantar também para reconstruir esses relacionamentos. Quantos irmãos, quantos amados nossos não estão mais congregando? Quantos aí na sua casa você talvez esteja com um relacionamento quebrado? Nós temos falado na sala dos juniores sobre família, que família nasceu no coração de Deus e que família é para sempre.
mas que mesmo dentro da família não vai ser sempre sorrisos e alegrias. Nós vamos ter os momentos de quebra de relacionamentos, mas esses relacionamentos não podem continuar quebrados, porque nós somos seres humanos. E é assim com os nossos irmãos, com aquele que talvez você saiba que não está aqui hoje, que não está congregando em nenhum lugar. Nós temos que pedir para Deus para que Ele nos ajude. Porque como disse aqui em Eclesiastes, quando um cai, o outro está lá para levantar. Não para apontar o dedo, mas para levantar, para trazer essa pessoa de volta. Amém? Reconstruir um relacionamento nem sempre é fácil. E é provável que vão ter algumas barreiras, mas elas podem ser vencidas pelo amor de Deus derramado em nossas vidas. Por isso nós temos que fazer como Neemias, não desistir. Nós temos que persistir. Pode ser que venham pessoas falar o contrário, mas você vai atrás daquela pessoa que falou isso de você? Você vai atrás daquela pessoa que está fazendo assim, que está fazendo... Não interessa, você tem que olhar como Deus olha. É difícil? É. Eu falo isso, comento isso sempre em casa com a minha mãe e o meu irmão, que é muito difícil nós olharmos com os olhos de Jesus. Mas quando nós conseguimos olhar com os olhos de Jesus, como Ele me vê, como Ele vê as pessoas, eu consigo derramar amor sobre ela. Eu consigo olhar para ela com aquele olhar de amor, que não olha acusando o defeito dela, mas olha observando qual é a qualidade daquela pessoa. O que nós podemos fazer para que nós possamos reconstruir esse relacionamento? Reconhecendo nossa própria culpa na quebra desse relacionamento. Muitas vezes nós achamos que a culpa é só da pessoa. Foi ela que falou, então não quero saber. Ela que falou de mim, ela que virou a cara, pronto e acabou. E às vezes não. Às vezes nós, talvez para ela, eu possa ter feito alguma coisa, ter tido uma atitude que para mim não foi nada e para ela foi alguma coisa. Então nós temos que reconhecer, será que eu fiz alguma coisa? Quando nós paramos para olhar os nossos próprios erros, para tentar nos colocar no lugar daquela outra pessoa, nós conseguimos fazer com que esse relacionamento fique mais fácil de ser reconstruído. É mais fácil ver os outros, os erros dos outros, do que admitir os nossos próprios. É mais cômodo recolher-nos na caverna da autopiedade, de que ninguém gosta de mim, de que fizeram isso para mim, do que admitir com honestidade a nossa própria culpa. A cura dos relacionamentos começa com o correto diagnóstico das causas que provocaram as feridas. E um diagnóstico honesto passa pela admissão da própria culpa. Então nós temos que começar a admitir a nossa culpa e não simplesmente jogar a culpa no outro. Nós temos, pelo menos eu tinha, né? A mania de ficar olhando o Facebook, Instagram. E mesmo que às vezes você não está procurando alguma coisa, você acaba vendo, né? Está lá nos stories da pessoa algumas coisas que me entristeciam. E eu falava, Senhor, como é que a pessoa pode estar na igreja fazendo isso? Aí eu comecei a fazer o contrário, eu comecei a orar ao contrário. E não perguntar para o Senhor por que a pessoa estava fazendo isso. Mas eu comecei a ver alguns stories e fazer a oração diferente. Senhor, abençoa aquela pessoa, abre os olhos dela para que ela entenda o que ela está fazendo, para que ela volte aos seus caminhos e se arrependa dos seus pecados. Porque o nosso dever aqui na terra é fazer com que as pessoas sejam salvas e nós possamos encher o céu. Né? Nós queremos encher os muros da nossa igreja, mas nós queremos ver todos no céu um dia, que é isso que é a vontade do nosso Deus. Outra atitude que nós podemos tomar atitudes práticas de construir pontes de aproximação em vez de cavar abismos de separação. A honestidade de reconhecer nossa culpa e a humildade de dizer isso para a pessoa que está magoada conosco é o caminho mais curto e mais seguro para termos vitória na restauração dos relacionamentos quebrados. Jesus Cristo nos ensinou a tomar a iniciativa de buscar o perdão e a reconciliação. Foi isso que Jesus fez quando Ele morreu na cruz. Ele morreu pelo meu e pelo seu pecado. E por isso nós temos essa ligação com Deus, né? Nós podemos voltar a ter esse relacionamento com Deus.
Não podemos ficar na retaguarda, nos enchendo de supostas razões, esperando que os outros tomem a iniciativa. Devemos nós mesmos dar o primeiro passo. Deus honrará essa atitude. Então nós não devemos ficar pensando, esperando a pessoa não vem mais para a igreja, um dia ela volta. Não, o que nós podemos fazer para alcançar aquela pessoa que não está vindo mais? O que você pode fazer para alcançar aquele seu familiar que muitas vezes você pode até pensar, eu tanto ajudei, agora ele não liga mais para mim, ele não quer mais saber da igreja. O que você pode fazer? Qual é a atitude que você pode tomar para que ele possa voltar aos caminhos do Senhor? Para que vocês juntos possam estar novamente trabalhando na obra de Deus? O que eu posso fazer? Antes de nós começarmos a ter essas atitudes, nós devemos o quê? Orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Porque nós podemos ouvir 2, 3 meses a história de Neemias, nós podemos ouvir sobre a persistência dele, sobre o temor que ele tinha a Deus, sobre os inimigos que tentaram fazer o contrário, que tentaram lançar palavras, histórias erradas sobre ele. Mas se nós não orarmos, não jejuarmos e não colocarmos a nossa vida diante de Deus, de nada vai valer. Por isso, antes de nós tomarmos qualquer atitude, nós devemos orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Talvez você possa falar, eu não consigo jejuar em casa, eu tomo muito remédio, né? Eu não consigo ficar muito tempo em jejum. Mas você pode aqui vir de terça-feira às 8h30 da manhã, das 8h30 às 9h30, 1 hora de jejum. Você pode estar aqui se você não trabalha esse horário. Você pode vir aos sábados também, estar aqui às 8 horas orando conosco. São 1, 2 horas, mas eu tenho certeza que Deus vai trazer a sua memória, Deus vai trazer a sua mente, Deus vai te trazer estratégias para que você possa não somente reconstruir os seus muros, mas que você possa encher a sua casa de alegria. Amém? E nós temos que estar dispostos a pagar o preço. Para quê? Para vivermos em paz. Em Romanos 12:18 diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Então, muito melhor é nós termos paz do que nós termos razão. Às vezes você pode falar, eu tenho razão porque eu falei isso, isso e isso. Mas talvez a sua razão não vai te deixar ter paz. Então, como diz aqui em Romanos, é melhor nós termos paz do que nós termos razão. E para encerrar, eu gostaria de ler com os irmãos Mateus 5:9. Abençoados são vocês que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Desse modo, irão descobrir quem vocês realmente são e o lugar que ocupam na família de Deus. A sua amizade pode trazer pessoas de volta a Jesus. A minha mãe sempre fala que as pessoas não leem a Bíblia, elas leem a nossa vida. Então nós temos aprendido a reconstruir os muros. Mas qual é a nossa atitude em relação a isso? O que nós podemos dar para as pessoas? O que nós podemos fazer para que outras pessoas também possam ter essa oportunidade de reconstruir os seus muros e estar novamente aos pés do Senhor? Gostaria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar por nós e também para que Deus nos lembre de relacionamentos quebrados. Deus nos lembre de pessoas que você conhece, que você até já trabalhou na igreja, que você serviu junto com ela e ela não está hoje aqui. E Deus vai te trazer a sua memória, Deus vai te trazer estratégia. E nós vamos ver a nossa igreja como era antigamente, cheia de pessoas louvando e adorando ao Senhor. Amém? Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esta palavra, Senhor, talvez até curta, Senhor, mas uma palavra, ó Deus, que o Senhor tem tratado no meu coração, e eu sei que o Senhor vai tratar, Senhor, no coração de cada pessoa, ó Deus, que está assistindo, ó Pai. Traz, Senhor, a nossa memória, traz, Senhor, a nossa mente, Senhor,
Aqueles irmãos, ó Pai, que estão precisando de uma palavra, Deus. Que estão precisando, Senhor, talvez apenas de um versículo no WhatsApp, ó Pai. Aqueles irmãos que estão esperando, ó Deus, um louvor através do WhatsApp, Senhor. Oh, Pai, mostra-nos, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a olhar com os teus olhos, ó Pai. Que o inimigo não tenha, Senhor, poder sobre nós de destruir os nossos relacionamentos, ó Pai. Nós estamos te pedindo, Senhor, durante esses dias, durante essa campanha, Senhor, que os nossos muros estão sendo reconstruídos, mas que os nossos relacionamentos, ó Pai, também possam ser reconstruídos, ó Deus. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos a olhar como o Senhor olha, a amar como o Senhor ama, ó Deus. Porque nós sabemos que o Senhor está à porta. Nós sabemos que o Senhor breve voltará, ó Pai. E nós queremos não subir sozinhos, ó Pai. Mas nós queremos ver a Tua igreja, Senhor. Queremos ver os nossos amigos, os nossos familiares, ó Pai. Muitas vezes alguém que conhecemos apenas uma vez, ó Pai. Mas nós queremos ver, Senhor, esses rostos no céu, ó Pai. Para juntos, ó Pai, adorarmos e engrandecermos o Teu santo nome, ó Pai. Por isso eu te peço nesta noite, ó Pai, que cada pessoa que assista, Senhor, esta live, Senhor, que seja tocada pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço, ó Deus, porque eu sei que o Senhor está conosco, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor possa estar trazendo à nossa memória aquelas pessoas a quem nós devemos chamar, a quem nós devemos buscar. Amém? Em nome de Jesus. Amém.